O cheiro de terra molhada e asfalto frio, misturado ao azedume do motor de ônibus, preenchia o ar úmido daquela tarde. Uma garoa insistente, fina como névoa, cobria as janelas embaçadas, distorcendo o mundo lá fora em borrões cinzentos e luzes amareladas. Helena sentia um peso denso sobre os ombros, não apenas o do casaco surrado ou da bolsa de costura que repousava em seu colo, mas um cansaço que parecia vir de dentro dos ossos. Cada fibra de seu corpo, dos dedos envelhecidos e marcados pelas agulhas, até a nuca que teimava em doer, parecia clamar por um repouso que ela sabia ser ilusório. O corpo era um lembrete constante de uma vida de trabalho incessante, de preocupações silenciosas, de anos que se arrastaram pesados como as horas que passava debruçada sobre tecidos alheios. Seus pés, inchados dentro dos sapatos confortáveis, ardiam com a memória de 1000 passos dados sem direção, sem alegria. Ali, naquele banco duro do ônibus que a levava de volta para casa, Helena era uma sombra. As pessoas entravam e saíam, esbarravam-se, resmungavam sobre o trânsito e o tempo, mas ninguém realmente a via. Seus olhos, antes cheios de um brilho que a vida insistiu em apagar, percorriam os rostos alheios. Uma mãe jovem com seu bebê tagarela, um estudante absorto no celular, um casal de idosos de mãos dadas, suas rugas como mapas de uma jornada compartilhada. Ela sentia-se transparente, um vulto desbotado contra o vidro embaçado. Ninguém se sentava ao seu lado se houvesse outro lugar vago. Ninguém esbarrava nela para pedir licença. Ninguém notava o pequeno detalhe no chale que ela mesma bordara com linhas roxas pálidas. Ela era o ar, o vazio entre os corpos, uma figura que, se estivesse ali de fato, não deixaria rastro. Essa invisibilidade era sua companheira mais fiel, um manto pesado que a envolvia desde a juventude, mas que se tornara ainda mais denso e sufocante com o passar dos anos. Não era tristeza, não exatamente. Era a aceitação morna de que ela havia se tornado parte da paisagem, um elemento estático, sem voz, sem impacto. Ao descer, o frio da garoa se infiltrava pelas roupas, mas Helena já parecia imune à sensação de desconforto. Caminhava pela calçada molhada, os paralelepípedos espelhando as luzes distantes dos postes. As vitrines das lojas refletiam seu reflexo por um instante. Um borrão de casaco escuro, um rosto emoldurado por fios grisalhos, uma expressão de cansaço que ela tentava disfarçar, mas que se recusava a ir embora. Uma vez, uma criança apontou para ela e perguntou à mãe: "Quem é aquela senhora?" A mãe, sem sequer olhar, respondeu: "Ninguém, meu bem. Só uma senhora." E aquela palavra, ninguém, se alojou no peito de Helena como uma farpa, reforçando a crença de que sua existência era irrelevante, seu papel meramente figurativo. Ela era a costureira do bairro que consertava bainhas e criava vestidos simples, a vizinha reservada que acenava de longe, a mulher que passara uma vida inteira sem nunca ter sido realmente escolhida. Ninguém a quis de verdade, ela pensava, não por inteiro. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais a gente a trazer mais histórias como a de Helena. Essa solidão, essa ausência de um olhar que a reconhecesse, era o resultado de uma vida cuidadosamente tecida com fios de renúncia. O casamento com Ricardo não fora um erro de percurso, mas sim a concretização de uma espera por algo que nunca veio. Ele, um homem de poucas palavras e muitos silêncios, a havia desnudado não de roupas, mas de alma. Ricardo não era cruel com violência explícita. Sua crueldade residia na ausência, na indiferença calculada, no olhar vazio que a atravessava como se ela fosse ar. No início, Helena, jovem e cheia de expectativas ingênuas, tentou. Como ela tentou! Arrumava a casa com esmero, preparava seus pratos favoritos, esperava-o com um sorriso, vestia a melhor camisola que podia costurar com suas próprias mãos. Ele a elogiava ocasionalmente, com um cumprimento protocolar, um "está bom?" ou um "arrume-se logo?" Precisamos sair, mas o calor, a faísca que ela via nos filmes e ouvia nas conversas das amigas, nunca se acendeu entre eles. As noites eram compridas, os toques mecânicos, a intimidade, uma formalidade vazia. Ela se sentia um objeto, uma obrigação, nunca um desejo. Com o tempo, Helena se encolheu. Parou de tentar. O sorriso murchou, as camisolas coloridas deram lugar a pijamas utilitários. Os jantares elaborados foram substituídos por refeições silenciosas e rápidas. Ela se tornou a esposa de Ricardo, a dona de casa discreta, a mulher reservada. Seu nome, Helena, parecia perder a sonoridade, desbotar-se como um tecido velho exposto ao sol. Ela deixou de fazer perguntas, de expressar suas opiniões, de compartilhar seus pequenos sonhos, porque percebeu que eles caíam em um abismo de desinteresse. As palavras que saíam de sua boca eram engolidas pelo silêncio opressor de Ricardo. Ou pior,
recebidas com um aceno distraído que a fazia sentir-se tola por ter ousado falar. As marcas do tempo em seu corpo, as rugas que se formavam ao redor dos olhos e da boca, eram como registros da erosão gradual de sua essência, cada uma delas um sulco de uma esperança perdida, de uma palavra não dita, de um toque não recebido. A vida de casada, que deveria ser um porto seguro, transformou-se em uma trincheira. Helena aprendeu a sobreviver. Aprendia a prever os humores de Ricardo, a antecipar suas necessidades, a desaparecer quando sua presença era um incômodo. Criou um muro invisível ao redor de si, não para proteger-se dos outros, mas para proteger o que restava de seu eu de ser completamente aniquilado. Era um mecanismo de defesa silencioso, uma forma de tornar-se inatingível para a dor da rejeição, da indiferença. Ela existia em uma penumbra emocional, onde a dor não era aguda e cortante, mas uma constante e monótona sensação de vazio, um eco perpétuo de que ela não era suficiente, que não merecia mais, que ninguém a queria inteira. A rotina tornou-se seu refúgio e sua prisão. As manhãs começavam cedo, com o cheiro de café amargo e o som da máquina de costura que se tornara sua única confidente. Os tecidos, com suas cores e texturas, eram mais vibrantes e expressivos do que qualquer conversa que ela já tivera com Ricardo. Cada ponto, cada bainha, cada reparo era um ato de concentração que a tirava de sua própria realidade. Era um trabalho honesto, que lhe dava um propósito, mas também a afastava ainda mais do mundo exterior. As horas se derretiam entre linhas e agulhas, e quando o sol se punha, o cansaço físico sobrepujava o cansaço da alma, permitindo-lhe um sono sem sonhos, uma fuga momentânea. A casa, outrora um lar, era agora um museu de memórias desbotadas. Os móveis, cuidadosamente escolhidos por ela, pareciam gritar a ausência de vida, de risadas, de calor. Cada objeto parecia ter uma história que só ela conhecia, uma história de expectativa e desilusão. A poltrona vazia, onde Ricardo lia o jornal, o lado da cama dele que nunca fora realmente aquecido por sua presença, a cozinha que raramente via uma refeição compartilhada. Tudo era um testemunho silencioso da solidão que a cercava, uma solidão que não se dissipou, nem mesmo após a morte de Ricardo. Na verdade, a morte dele apenas solidificou a ausência, transformando o poderia ter sido em um nunca será. A viúva sim, mas ainda invisível. E, no entanto, havia algo, um tremor sutil, uma rachadura mínima naquele muro que ela construíra com tanto esmero. Uma sensação que havia se instalado em seu peito desde o encontro na biblioteca, um vislumbre fugaz de um olhar que a viu. Matias. Aquele nome ressoava estranhamente em sua mente, como um sino tocado suavemente no meio de um deserto. Ela tentava afastar o pensamento, categorizando-o como uma mera gentileza, um ato trivial de um estranho. Mas o calor de sua mão sobre a dela, a voz que soara como veludo, e, acima de tudo, aqueles olhos pacientes que pareciam enxergar além das rugas e do coque apertado, recusavam-se a ser esquecidos. Eles eram um sussurro de que, talvez, apenas talvez, ela não fosse tão transparente assim. Um lampejo tênue de esperança em um coração que havia aprendido a viver na escuridão, um convite silencioso para questionar o ninguém que a vida lhe havia imposto. E esse questionamento, por si só, era um perigo e uma promessa. O muro estava rachado. O ar lá fora, ao sair da biblioteca, era um lençol úmido e frio que se grudava à pele de Helena. A garoa, antes apenas um véu, engrossara em gotas miúdas e teimosas que escureciam o asfalto e faziam as luzes distantes dos postes parecerem auréolas borradas. Ela apertou o casaco fino ao corpo, os ombros encolhidos contra o vento que começava a levantar, e apressou o passo em direção ao ponto de ônibus. A bolsa, pesada com os livros que trocara e os retalhos que comprara para um novo trabalho, pendia em seu ombro, um fardo familiar que mal notava mais. O desgaste não era só do tempo, nem da chuva que ensopava o cabelo grisalho que insistia em escapar do coque. Era um cansaço que vinha da alma, uma sensação de ter carregado o mundo sozinha por muito tempo. Chegou ao ponto, desolado e vazio como se o mundo tivesse se recolhido. Olhou para o céu, de um cinza profundo que prometia mais chuva, e sentiu o corpo estremecer. O ônibus demoraria, ela sabia. Sempre demorava quando o tempo virava. Sentou-se no banco molhado, resignada, e tentou se proteger sob a pequena aba da marquise, sentindo o frio se infiltrar nos ossos. Seus olhos percorriam a rua, vazia de veículos, de pessoas, apenas os reflexos bruxuleantes nas poças d'água. Era ali, na solidão das esperas, que sua invisibilidade se fazia mais presente. Poderia desaparecer, dissolver-se na paisagem molhada, e ninguém notaria, ninguém se importaria. Era uma realidade que ela havia aceito há muito tempo, um pacto silencioso com a ausência que a mantinha a salvo da desilusão.
De repente, um carro parou suavemente à sua frente. Um modelo mais antigo, mas bem cuidado, de um azul discreto. A janela do lado do passageiro deslizou para baixo com um chiado suave, e um rosto familiar surgiu ali, emoldurado por cabelos brancos bem penteados, e um sorriso que parecia desarmar a melancolia do dia. Dona Helena, a chuva apertou bastante. Posso lhe dar uma carona? A voz de Matias, tão suave e aveludada quanto se lembrava, rasgou o véu de seus pensamentos. Helena sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ele, de novo. O rubor subiu-lhe ao pescoço e ela instintivamente tentou arrumar o cabelo, apertar o casaco como se tentasse se recompor diante de um espelho que, de repente, a havia revelado. Não, obrigada, Sr. Matias, ela respondeu, a voz mais rouca do que pretendia, um eco da surpresa. O ônibus já vem, não quero incomodá-lo. O instinto de declinar, de não aceitar ajuda, era automático. Uma barreira erguida por décadas de autossuficiência e o medo de se tornar um peso. Ricardo nunca teria feito algo assim. Ricardo nem sequer notaria que ela estava sob a chuva. Matias, porém, não se moveu. Seus olhos, que pareciam carregar a profundidade de muitos livros lidos e muitas histórias vividas, fixaram-se nela com uma gentileza que não dava espaço para discussão. O ônibus pode demorar, dona Helena, e a senhora parece cansada. É só um pedacinho do caminho. Meu carro está indo para aquela direção. É a mesma da sua casa, não é? Ele sabia onde ela morava? Uma pontada de estranheza e um leve pânico a atingiram. Será que ele a havia seguido? Mas o olhar dele era tão puro, tão desprovido de qualquer intenção escura, que a ideia logo se desfez. Ele havia visto seu endereço no formulário da biblioteca quando ela se registrou, talvez. Helena sentiu um leve tremor. A ideia de entrar no carro de um estranho, por mais gentil que ele parecesse, era fora de sua rotina, de seu universo. Não precisa se incomodar, de verdade. Já sou uma senhora, estou acostumada. Não sou mais jovem para essas gentilezas. Ela tentou novamente, como que para se desvalorizar, para fazê-lo desistir. Mencionou a idade, esperando que isso a tornasse menos digna de um ato de carinho, menos visível, mais fácil de ser ignorada. Pressionou os lábios finos, ciente das rugas que se aprofundavam ao redor deles. Passou a mão no cabelo molhado, sentindo a textura áspera e grisalha. Era a sua armadura, a sua forma de dizer: não há nada de interessante aqui. Mas Matias apenas sorriu, um sorriso pequeno, mas que chegava aos olhos. Ele desligou o carro, saiu e, com passos firmes e calmos, abriu a porta do passageiro, estendendo a mão para ela. As gotas de chuva agora eram mais grossas e ele parecia alheio a elas, preocupado apenas com o conforto dela. Dona Helena, ele disse, a voz um pouco mais grave agora, carregada de uma sinceridade que desarmou as defesas dela. Ele não pegou na mão dela imediatamente, apenas a manteve estendida em um convite aberto. A idade não tira a necessidade de um pouco de calor e amparo, não é mesmo? E eu a vejo. Eu vejo que a senhora está molhada, cansada e com frio. Eu a vejo. Aquelas palavras. Elas atingiram Helena como um raio, mas não um raio que destrói, e sim um que ilumina as partes mais escuras de sua alma. Ninguém a havia visto assim em décadas. Não Ricardo, que a se atravessava com o olhar. Não a mãe, que sempre a tratou como uma extensão de seus deveres. Não as amigas que, com o tempo, haviam se afastado. Presas em suas próprias vidas. Ela era o ar, o fundo da paisagem. E agora, aquele homem, Matias, estava ali, na chuva, oferecendo um refúgio e, mais importante, oferecendo um olhar. Um olhar que perfurava o muro que ela construíra, camada por camada, por anos a fio, com a matéria-prima da solidão e da indiferença. O choque foi tão intenso que Helena mal conseguiu processar a informação. Suas mãos tremeram e ela sentiu uma umidade diferente nos olhos, que não era da chuva. O corpo, acostumado a se encolher, agora parecia lutar para se endireitar, para absorver a imensidão daquelas 4 palavras. Ela hesitou por mais um segundo, o coração batendo descompassado no peito, como um pássaro preso em uma gaiola há muito esquecida, que de repente vislumbra a liberdade. Matias não a apressou. Apenas manteve a porta aberta, o braço estendido com a palma para cima, esperando, paciente. Aquele gesto, por si só, era um cuidado. Quantas portas em sua vida tinham sido abertas para ela? Não para que entrasse e servisse, mas para que fosse cuidada? Nenhuma. Ela sempre fora quem abria as portas para os outros, quem se colocava à disposição. Agora, estava sendo cuidada. Com um suspiro quase inaudível, Helena finalmente cedeu. Moveu-se em direção ao carro, a passos hesitantes, como se estivesse andando sobre um solo desconhecido. A mão de Matias, forte e gentil, amparou seu cotovelo enquanto ela entrava no veículo, protegendo-a das últimas gotas de chuva com o corpo.
O cheiro dentro do carro era de limpeza, um leve toque de baunilha misturado ao aroma inconfundível de papel velho e tinta de livros. O mesmo cheiro da biblioteca, mas mais concentrado, mais dele. O calor do aquecedor começou a envolver seus pés e mãos, um contraste bem-vindo à umidade fria lá fora. Matias fechou a porta com suavidade e contornou o carro, entrando do lado do motorista. O silêncio que se seguiu não era incômodo, como os silêncios com Ricardo, mas um silêncio preenchido com a estranha sensação de acolhimento. Ela olhou para as próprias mãos, que repousavam no colo, ainda úmidas e marcadas pelo trabalho. Ele ligou o motor e, com um cuidado que a fez engolir em seco, perguntou: "Onde a senhora mora, dona Helena? Para que lado devo seguir?" Ela indicou o caminho, a voz ainda um pouco trêmula. Durante o trajeto, Matias falou suavemente. Sobre o tempo, sobre a quantidade de livros que havia na biblioteca. Coisas triviais, mas que não exigiam uma resposta elaborada, apenas um aceno ou um murmúrio. Ele não a pressionou, apenas teceu uma tapeçaria de palavras gentis que preencheram o espaço sem sufocá-la. Helena, no entanto, mal ouvia. Sua mente estava em um turbilhão. A memória de Ricardo, que dirigia sempre em silêncio, ignorando-a, ou com comentários ásperos se ela ousasse falar, vinha em ondas. Ele nunca lhe perguntara como fora seu dia, nunca se preocupara se estava com frio. Ela sempre esteve ali, mas como um fantasma, uma presença que não merecia a atenção. Matias parou o carro perto da rua dela, a poucos metros de sua casa, mas não exatamente na frente. "Que tal um café quente, dona Helena? Em uma padaria ali na esquina. Não parece que o frio vai dar trégua tão cedo." O coração de Helena apertou novamente. Mais um gesto, mais um cuidado. "Não, não, senhor Matias. Já me fez um grande favor, de verdade, não precisa." A recusa era quase um reflexo, a crença de que ela não merecia tal coisa, que aceitar seria pedir demais, que a generosidade dele devia ter um limite. Ela não era digna de ser cuidada, de ser presenteada com um simples café. "É um prazer, dona Helena," ele disse, e desta vez havia uma leve insistência em sua voz, ainda que suave. "E não é um favor. É um desejo meu. Não se proíba de um pequeno prazer, por favor." Ele saiu do carro novamente, e antes que ela pudesse argumentar mais, já estava com a porta aberta para ela, estendendo a mão. Não havia como recusar sem ser rude, e Helena, apesar de sua invisibilidade, nunca fora rude. Ela saiu do carro, sentindo o ar frio de novo, mas desta vez, com a mão de Matias amparando-a gentilmente no braço, o frio parecia menos penetrante. Ele a guiou pela calçada até a pequena padaria da esquina, que exalava o cheiro inconfundível de café fresco e pão de queijo recém-assado. Dentro, o ambiente era aconchegante, as luzes amareladas, o burburinho de conversas baixas. Matias escolheu uma mesa discreta perto da janela, puxou a cadeira para ela com um cavalheirismo que parecia saído de um tempo que Helena julgava extinto. Ela sentou-se, ainda atordoada, enquanto ele se sentava à frente dela. "Um pingado para a senhora, dona Helena, com pouco açúcar e um pão de queijo quentinho?" Como ele sabia? Ela sempre preferira o pingado e não gostava de muito açúcar. Pequenos detalhes que ninguém nunca notara sobre ela. Detalhes que nem mesmo Ricardo se dera ao trabalho de aprender. O café chegou em uma xícara fumegante, o pão de queijo dourado e estaladiço em um cestinho. Helena pegou a xícara, sentindo o calor se espalhar pelas suas mãos frias. O cheiro era inebriante. O primeiro gole, um néctar. Ela se lembrou de todos os cafés que fizera para Ricardo, o cuidado em coar o dele forte e sem açúcar, exatamente como ele gostava. Ela mesma muitas vezes bebia o dela morno ou esquecido na xícara enquanto se ocupava dos afazeres. Agora, ali estava. Um café preparado para ela, pago para ela. Oferecido com um carinho que desfez um pouco mais as camadas de gelo em seu peito. Matias tomava seu café com calma, os olhos gentis sobre ela, sem invadir, apenas observando. Ele falava de novo, sobre um livro que lera, sobre a beleza das chuvas de outono, sobre o aroma do café que evocava memórias da infância. Helena apenas acenava, absorvendo cada palavra, cada gesto. Ela notou a linha de expressão ao redor dos olhos dele quando ele sorria, as pequenas rugas que marcavam sua pele, evidências de uma vida que parecia ter sido bem vivida, cheia de risadas e talvez algumas dores, mas sem o véu de amargura que ela carregava. As mãos dele que repousavam sobre a mesa eram fortes, com veias salientes, mas os dedos pareciam delicados, acostumados a virar páginas, a segurar canetas, a talvez acariciar. "A senhora parece gostar de histórias, dona Helena," Matias comentou, notando como ela se demorava em um pequeno conto que ele narrava sobre um personagem de livro. Ela corou levemente. "Sempre gostei. Mas a vida da gente, às vezes, não permite muitas delas, não é?" "A vida da gente é de... a história," ele corrigiu suavemente, seus olhos fixos nos dela.
E cada capítulo pode ser reescrito se a gente permitir. As palavras ressoaram em Helena. Reescrever. A ideia parecia quase blasfema. Sua história estava escrita, selada, arquivada. Era a história de uma mulher que ninguém quis de verdade, que se acostumou a ser invisível, que viveu na sombra, mas o calor da xícara em suas mãos, o cheiro do café, o sorriso gentil de Matias, a sensação de ser cuidada, tudo aquilo era um novo parágrafo que ela não havia previsto. Uma sensação estranha de ser prioridade, mesmo que por um breve instante. O muro que a protegia da dor, mas que também a impedia de sentir qualquer alegria profunda, agora parecia ter uma brecha, uma fresta por onde a luz começava a se entrar. Uma luz que vinha do olhar de Matias, que de alguma forma insistia em vê-la. Ele não via a senhora, a velha, a invisível. Ele via Helena, a mulher. E isso era ao mesmo tempo aterrorizante e um vislumbre de uma promessa que ela nem sabia que ainda podia ter. Quando terminaram o café, Matias fez questão de pagar, ignorando qualquer tentativa de Helena de alcançar sua bolsa. "É meu prazer, dona Helena", ele repetiu, a frase soando como um refrão de algo que ela havia esquecido há muito tempo. Que ela podia, sim, ser merecedora. Ele a acompanhou de volta até sua porta. A chuva já mais fraca, a tarde caindo em tons arroxeados. Parou na soleira sem cruzar o limite, apenas a fitando com aquele olhar que parecia penetrar sua alma. "Até breve, dona Helena", ele disse com um aceno respeitoso. Não um adeus, mas uma promessa. Ela entrou em casa, o cheiro de Matias, de café e de livros, ainda impregnado em suas roupas. Uma lembrança viva daquela tarde em comum. A casa, antes, um santuário de sua invisibilidade, agora parecia diferente, mais luminosa, talvez, menos vazia. O eco de "eu a vejo" pairava no ar, desafiando o "ninguém me quis de verdade" que ela carregara por tanto tempo. E pela primeira vez em muitos anos, Helena não sentiu apenas o cansaço. Sentiu um tremor, não de frio, mas de uma nova e estranha emoção que misturava medo e uma esperança quase infantil. O muro estava rachado, e a rachadura, agora, era grande o suficiente para que ela pudesse se perguntar: e se ele de fato a quisesse? Inteira? Ainda havia um tremor, um eco de juventude esquecida que percorria seu corpo cada vez que o telefone tocava, cada vez que o nome dele surgia em sua mente. Era uma sensação estranha, quase culpada, essa alegria incipiente que teimava em florescer nas rugas de uma vida dedicada aos outros. Ela se pegava sorrindo sozinha, observando a dança da poeira nos raios de sol que invadiam a sala, e sentia um calor que não era apenas o do sol, mas de algo novo, perigoso e absolutamente sedutor. Ele ligara, contara uma anedota boba, e ela riu, uma risada que há muito não ouvia de si mesma, livre e despretensiosa. Aquele homem, com seu olhar suave e mãos tão expressivas, havia plantado uma semente de esperança em um terreno que ela acreditava árido para sempre. Mas a esperança, para ela, sempre vinha acompanhada de um véu de apreensão. O véu se materializou alguns dias depois, na forma de um telefonema do filho, Ricardo. A voz dele, geralmente impaciente e apressada, estava carregada de uma gravidade que ela reconheceu imediatamente como presságio. "Mãe, recebi umas notícias estranhas sobre esse amigo novo que a senhora anda frequentando", começou ele sem rodeios. Ela sentiu um calo frio no estômago. "Amigo? Ricardo, o que você quer dizer com notícias estranhas?" A verdade era que ela mal havia falado sobre ele. Um comentário superficial sobre um cavalheiro interessante aqui e ali, mas nada que justificasse a intrusão. "Ah, mãe, por favor. A cidade é pequena. As pessoas falam, dizem que o senhor é... Bom, digamos que ele tem um histórico de se interessar por mulheres com certa estabilidade financeira. A senhora sabe, ele quer seu dinheiro. Não seja ingênua." As palavras de Ricardo foram como pedras atiradas contra uma vidraça frágil, estilhaçando sua nascente felicidade. Não era a primeira vez que ele tentava ditar suas escolhas, mas desta vez a acusação de ingenuidade e a sugestão de interesseiro feriram-na de uma forma diferente. Sentiu-se pequena, ridícula, como uma adolescente apanhada em flagrante. "Que ridículo, Ricardo! Como você pode dizer uma coisa dessas sem conhecer o homem? O que eu tenho que você acha que ele pode querer? Uma casa velha e uma pensão modesta?" Sua voz saiu mais fraca do que queria, vacilante. Ele suspirou, um som exasperado que ela conhecia bem. "Mãe, a senhora não é mais uma menina. A senhora sempre foi prática. Não deixe que a solidão a cegue para a realidade. Pense nos netos, na reputação. E, francamente, aos 70 anos, a senhora está se expondo a situações que não condizem com a sua idade, com o que a família espera. É embaraçoso." A última frase ressoou em seus ouvidos como um sino fúnebre. Embaraçoso. Era isso.
Não era sua felicidade que os preocupava, mas a imagem, o decoro, a conveniência. Desligou o telefone com a mão tremendo, os olhos marejados de uma raiva sufocada e uma profunda tristeza. A dúvida se instalou, gelada e corrosiva. Estaria ela de fato sendo tola? Seria ele um predador disfarçado? A melancolia a envolveu, arrastando-a para um abismo de autocrítica. Horas depois, ainda cativa daquele tormento, ela ligou para Isabel, sua amiga de uma vida inteira. A voz embargada traiu a tentativa de parecer indiferente. Isabel, sempre perspicaz, ouviu pacientemente o desabafo, as lágrimas que molhavam o travesseiro invisível do telefone, as acusações de Ricardo, a vergonha. Quando ela terminou, Isabel permaneceu em silêncio por um momento. Um silêncio que parecia absorver toda a dor. Escuta aqui, menina, disse Isabel, com uma voz firme, mas cheia de carinho. Você passou a vida inteira se preocupando com o que os outros pensavam. Com o que o Ricardo pensava, com o que a sociedade esperava. Você cuidou de todo mundo, dos seus pais doentes, do seu marido, dos seus filhos. E você? Onde você ficou nisso tudo? Ela fungou. Mas e se ele... Se ele for mesmo o que o Ricardo diz? Isabel soltou uma risada curta, seca, mas sem malícia. E se não for? E se for o começo de algo bom? Você tem 70 anos, não tem? E daí? A vida não termina quando a gente fica velha, não. Ela só muda de marcha, mas continua correndo. Você tem o direito de ser feliz, de sentir a pele arrepiar, de rir até a barriga doer. Ricardo é um homem de 20 anos que só pensa em dinheiro e na imagem. Ele não sabe o que é a solidão, nem a saudade, nem a coragem de começar de novo. Ele não viveu a sua vida, menina. Você tem que se arriscar. Não espere a permissão de ninguém para viver o seu agora. Vai viver, menina. Vá e descubra. Pior que a frustração de não tentar, só a certeza do arrependimento. As palavras de Isabel foram um bálsamo e um chicote. Um bálsamo para a alma ferida, um chicote para a inércia que aprendia. Vai viver, menina. A frase ecoou, reverberou, e uma chama, antes fraca, acendeu-se dentro dela. Isabel tinha razão, sempre teve. Por que ela ainda permitia que a sombra das expectativas alheias ditasse o ritmo do seu coração? No dia seguinte, reuniu a coragem que pensava ter perdido há décadas. Ricardo ligou novamente para conversar com calma, mas o tom já anunciava outra dose de repreensão. Ela o convidou para ir à sua casa naquela tarde, sabendo que seria uma batalha. Quando ele chegou, a expressão no rosto dele já dizia tudo. Impaciente, julgador, sentaram-se na sala, a mesma sala onde ela o embalou quando criança, onde o ensinou a ler, onde o repreendeu por travessuras juvenis, onde ouviu suas vitórias e frustrações. O mesmo tapete, as mesmas cortinas, a mesma mãe. Mas hoje, algo era diferente. Mãe, eu quero que a senhora entenda que eu só estou preocupado. Ricardo começou. A voz polida demais, ensaiada. Com quem a senhora está se envolvendo, com a sua segurança, a sua reputação. Ele tentou pegar a mão dela, mas ela a recolheu suavemente. Eu entendo a sua preocupação, Ricardo. Ela disse, sua voz calma, mas com uma firmeza que o surpreendeu. Mas você não entende a minha vida. Você não entende o que é passar dias e noites na solidão, sentir o peso dos anos, a ausência de um toque, de uma palavra que não seja de dever ou de rotina. Ele a interrompeu irritado. Mas a senhora tem a mim, aos seus netos. Nós te visitamos, ligamos. Ela levantou a mão, um gesto que o fez calar. Ricardo, eu passei a vida vivendo para vocês. Para você e para sua irmã. Desde o dia em que nasceram, minha vida foi moldada pelas suas necessidades, pelos seus desejos, pelos seus futuros. Eu abri mão de tantos pequenos sonhos, de tantos momentos meus, porque o dever de mãe e esposa sempre veio antes. E eu fiz isso com amor, com a alma, e não me arrependo de nada do que lhes dei. Seus olhos, que antes marejavam de tristeza, agora brilhavam com uma determinação feroz, uma luz que ele não via há muito tempo. Mas agora, Ricardo, ela continuou, a voz ganhando força, agora é minha vez. Eu não sou um fantasma do passado, não sou apenas a mãe de vocês. Eu sou uma mulher, com sentimentos, com desejos, com a vontade de viver o que me resta de vida com alegria. Se este homem me traz um sorriso, se ele me faz sentir viva novamente, o que há de errado nisso? Você não pode me proibir de viver, de sentir, de me arriscar. Eu tenho o direito de escolher o meu próprio caminho, de cometer meus próprios erros, se for o caso. Eu sou adulta, eu sou capaz, e eu sou livre. Ricardo a olhava boquiaberto. Ele nunca a vira assim. Aquela era uma mulher que ele mal reconhecia, ou que talvez nunca tivesse verdadeiramente conhecido. Uma mulher que se erguiam das cinzas de uma vida de dedicação. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não era mais o silêncio da sua submissão.
Era o silêncio da sua força. Ele tentou argumentar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela não precisava de sua permissão. Ela já havia se dado a própria permissão. A decisão estava tomada. Ela o convidou para a sua casa no sábado para o jantar. Aquele jantar seria diferente de todos os outros. Era um passo para o desconhecido, um mergulho corajoso em um mar de novas sensações. A semana passou em um turbilhão de nervosismo e excitação. Ela comprou um vestido novo, um azul suave que combinava com seus olhos e que ela guardava para uma ocasião especial que nunca chegava. Ela cozinhou com esmero, arrumou a casa, colocou flores frescas na mesa e, em cada ato, sentia um misto de esperança e pavor. O pavor do novo, da vulnerabilidade. Quando ele chegou, pontual, trazendo um buquê de margaridas e um sorriso caloroso, o nó em sua garganta se desfez um pouco. O jantar foi leve, cheio de risadas e conversas descontraídas. Eles falaram sobre o passado, sobre o futuro, sobre livros, sobre a vida. Ela o ouviu com atenção, sentindo-o mais perto a cada palavra. A noite avançava e o ar na sala parecia mais denso, carregado de uma eletricidade suave. Depois de café e uma sobremesa, ele a olhou nos olhos, com aquele olhar que parecia enxergar sua alma. Eu não quero ir embora. Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. O coração dela disparou. Então não vá. Ela respondeu a voz trêmula, quase inaudível. Subiram as escadas em silêncio. Um silêncio carregado de anos de ausência, de medos e de uma promessa silenciosa. No quarto, a luz fraca da lamparina criava sombras dançantes, amaciando os contornos dos objetos. Ela sentia as mãos suando, o coração batendo descompassadamente. Ali estava. O momento que ela não pensava que viveria novamente. O momento da entrega, da vulnerabilidade suprema. Ele a abraçou, um abraço longo e terno, e ela se permitiu relaxar contra ele, inalando o cheiro de sua pele, de seu perfume suave. Quando ele a beijou, foi um beijo lento, profundo, que apagou o mundo ao redor. As roupas começaram a ser retiradas, primeiro as dele, depois as dela. Cada botão, cada zíper parecia uma pequena eternidade. O medo de ser vista nua era avassalador. O corpo que ela conhecia tão bem, com suas marcas do tempo, as estrias da maternidade, a flacidez que a idade trazia impiedosamente, as rugas que se aprofundavam no espelho. Ela sempre se viu com um olhar crítico, impiedoso, moldado por uma sociedade que idolatra a juventude e a perfeição. O que ele veria? Desejo ou decepção? Ela se desnudou, hesitante, os olhos semicerrados como se quisesse fugir do próprio corpo. A vergonha a abraçou, fria e persistente. Sentiu-se exposta, vulnerável, cada imperfeição uma evidência, uma acusação. Esperou pelo julgamento em seus olhos, pela mudança de seu toque, pela frieza em seu olhar. Mas não veio. Em vez disso, ele se aproximou e a luz tênue do quarto banhava seu rosto enquanto ele a observava. Seu olhar era suave, reverente, sem um pingo de crítica. Estendeu a mão e tocou seu rosto, depois seu ombro com uma doçura que fez as lágrimas brotarem em seus olhos. Você é linda, ele sussurrou, e a verdade em sua voz era inconfundível. Ele não estava vendo um corpo perfeito, mas o corpo dela, com sua história, sua alma, o corpo que havia carregado e amado. Quando ele a tomou em seus braços, o alívio foi como uma onda que a submerge, lavando anos de insegurança e autocrítica. O medo de ser vista nua se desfez diante do êxtase de ser adorada. Seu toque não era apressado ou exigente, mas gentil, exploratório, cheio de uma ternura que a fez se sentir a mulher mais desejada do mundo. Ele beijou cada linha, cada dobra, cada marca de sua pele com uma devoção que a deixou sem fôlego. Não havia espaço para a vergonha, apenas para a gratidão. Gratidão por aquele homem que a via não como uma relíquia do passado, mas como uma joia presente, preciosa e digna de ser amada. As carícias eram lentas, a respiração dele quente em seu pescoço. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu inteira, desejada, bela aos olhos de outro e, através deles, aos seus próprios. O corpo respondeu com uma intensidade que a surpreendeu, um despertar de sensações que ela pensou estarem adormecidas para sempre. O prazer não era apenas físico, mas uma fusão de almas, uma celebração da vida, do amor que ainda era possível. Ela chorou, não de tristeza, mas de uma felicidade profunda e libertadora. As lágrimas escorriam pelo rosto, misturando-se aos beijos dele, o alívio de ser aceita, de ser vista em sua totalidade, com todas as suas marcas do tempo, e ainda assim ser amada e adorada, era um presente que ela nunca imaginou receber. Naquele abraço apertado, naquele quarto levemente iluminado, ela não era a mãe criticada, nem a mulher envergonhada pela idade. Era simplesmente ela e era o suficiente. Era mais do que suficiente.
Era o começo de algo, e a esperança, antes velada, agora brilhava sem medo, plena e radiante. A brisa noturna que outrora parecia sussurrar segredos agora carregava o peso de olhares inquisitivos. O pequeno mundo de Madalena, meticulosamente construído sobre as fundações da abnegação, rachava-se sob o escrutínio implacável daqueles a quem ela dedicara a vida. Mal sabia ela que a notícia de sua nova vida, a vida que, para ela, mal começava, já havia se espalhado como um incêndio, avivado pelas labaredas da fofoca e da incompreensão. O primeiro golpe veio de Pedro, seu filho mais velho, cujo rosto, marcado pela preocupação e um estranho senso de propriedade, espelhava a desaprovação de toda uma linhagem. "Mãe, o que a senhora está fazendo?" Ele começou, a voz um misto de frustração e condescendência que a fez encolher-se por dentro. Estavam no domingo do almoço familiar, um ritual sagrado que ela havia mantido por décadas, e a sala estava repleta de murmúrios abafados e olhares oblíquos. "Esse homem, ele quer seu dinheiro, mãe. Não seja ingênua. A senhora trabalhou a vida toda para ter o que tem, para agora vir um aventureiro e..." Madalena sentiu o sangue gelar nas veias. A acusação, cruel e impiedosa, a atingiu no fundo da alma. Não era apenas a suspeita sobre o caráter de Manuel, mas a sugestão de sua própria incapacidade, de sua senilidade precoce que a feria. Ela tentou argumentar, a voz embargada. "Pedro, ele não é assim. Ele me faz feliz. Ele me vê." Mas a frase final soou vazia, perdida na cacofonia de vozes que se juntavam ao coro de Pedro. Sua nora, Lúcia, com sua doçura venenosa, acrescentou: "Que ridículo, Madalena, a essa altura da vida, se envolvendo com um homem mais novo. Pense no que as pessoas vão dizer. Pense na sua reputação." O Madalena, em vez de sogra, era um corte direto, uma reafirmação de que ela havia caído de seu pedestal de matriarca intocável. Sentiu-se como uma adolescente repreendida, não uma mulher que já havia vivido mais de 6 décadas. O nó na garganta impediu de responder. Aquele almoço que sempre fora seu refúgio, seu orgulho, transformou-se em um tribunal onde ela era a ré, e sua felicidade, o crime. Dias depois, ainda remoendo as palavras cruéis, Madalena buscou refúgio na única pessoa que parecia compreendê-la sem julgamento. Beatriz, sua amiga de longa data. Sentadas no banco da praça, sob a sombra generosa de uma paineira, Madalena desabafou, as lágrimas escorrendo pela face enrugada. "Eles acham que estou louca, Bia, que estou sendo enganada, que estou desonrando a memória de meu marido, de nossa família." Beatriz, com a sabedoria que só os anos e a experiência trazem, segurou sua mão, os olhos gentis e firmes. "Madalena, minha querida, e desde quando a sua felicidade precisa da aprovação deles? Eles estão com medo, minha amiga. Medo de perder o controle sobre você. Medo de que você não seja mais a mãe Madalena que vive só para eles. É egoísmo, não preocupação." Ela apertou a mão de Madalena com força, a voz ganhando um tom de urgência carinhosa. "Olha para mim, Madalena. Você passou a vida toda se doando, se anulando. Você criou filhos, netos, cuidou da casa, do marido. E agora, quando finalmente você pensa em você, eles querem te prender na moldura que eles criaram. Não aceite." Beatriz parou por um momento, seu olhar distante, talvez lembrando-se de suas próprias batalhas. Depois, voltou-se para Madalena, um sorriso doce e determinado no rosto. "Você merece ser feliz. Você merece sentir-se viva, desejada, amada. E se esse homem te faz sentir isso, então, pelo amor de Deus..." Ela inclinou-se, os olhos brilhando. "Vai viver, menina. Vai viver. O tempo não perdoa, e a felicidade é um presente que não podemos nos dar ao luxo de recusar. Esqueça o que os outros pensam. A única pessoa que precisa aprovar suas escolhas é você mesma." As palavras de Beatriz foram um bálsamo para sua alma ferida, mas também um grito de guerra. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém lhe desse permissão para ser ela mesma. A melancolia de uma vida de sacrifícios começou a se misturar com uma nova e vibrante esperança. A dúvida que a assaltava desde o almoço de domingo começou a se dissipar, substituída por uma chama de determinação. A oportunidade para a sua cena de força veio uma semana depois, quando Pedro novamente tentou uma intervenção. Desta vez, ele veio sozinho, presumindo que a mãe estaria mais receptiva sem as testemunhas da família. Ele sentou-se na poltrona que antes fora de seu pai, cruzando os braços com uma expressão de seriedade forçada. "Mãe, eu conversei com a Lúcia, com seus irmãos. Todos nós concordamos que a senhora precisa de ajuda. Talvez um acompanhamento psicológico para entender essa fase. Não é saudável, mãe." Madalena o observou. A velha Madalena teria se encolhido, chorado, talvez até concordado, apenas para apaziguar.
Mas a nova Madalena, forjada nas chamas da acusação e temperada pela sabedoria de Beatriz, sentiu uma força desconhecida brotar de seu peito. Levantou-se, ereta, os ombros levemente curvados pela idade, mas a postura inflexível. Caminhou até a janela, observando do jardim que ela própria plantara e cultivara com tanto carinho. Pedro, ela começou, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que ele raramente ouvira. Ele se agitou na poltrona, surpreso com a sua serenidade. Eu ouvi o que você e os outros têm a dizer. Eu entendo as suas preocupações, mas agora você vai me ouvir. Ela virou-se para ele, os olhos fixos nos seus, sem piscar. Eu passei a vida vivendo para vocês. Eu abri mão dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha própria identidade para ser a mãe perfeita, a esposa dedicada, a avó presente. Eu cozinhei, limpei, cuidei de doenças, enxuguei lágrimas, celebrei vitórias de todos vocês. Eu fiz tudo o que a sociedade esperava de mim, e mais um pouco. Pedro tentou interromper. Mas, mãe, a senhora sempre foi feliz assim. Fui? Ela o cortou, a voz não subindo de tom, mas a intensidade cortante. Fui feliz em cada sacrifício, sim. Fui feliz vendo vocês crescerem. Mas e a Madalena? Onde ela estava em tudo isso? Ela estava guardada, abafada, esperando um momento que nunca chegava. Ela fez uma pausa, o peito arfando levemente, mas a determinação inabalável. Esse momento chegou, Pedro, e eu não vou pedir permissão a ninguém para vivê-lo. Não vou me desculpar por querer sentir, por querer amar de novo, por querer ser vista como uma mulher e não apenas como um título familiar. Agora é a minha vez. A última frase ecoou na sala, carregada de um peso que Pedro nunca esperou. Ele ficou em silêncio, atordoado, o rosto pálido. Madalena não esperou uma resposta. Ela apenas virou as costas e saiu da sala, deixando-o ali com o eco de suas palavras e a certeza de que a mãe que ele conhecia havia finalmente se libertado. Naquela noite, a libertação recém-conquistada misturou-se com uma vulnerabilidade quase palpável. A decisão de se entregar a Manuel, de permitir que ele a visse em sua totalidade, era mais do que um ato físico. Era uma reinvenção de si mesma. Madalena havia escolhido uma data simbólica para aquela entrega, um pequeno ritual particular, longe do julgamento do mundo, em um bangalô alugado à beira-mar, onde o som das ondas seria a única testemunha. A princípio, o medo a assaltou como uma onda fria. Em frente ao espelho, ela observava o próprio reflexo. O corpo, outrora firme, agora carregava as marcas do tempo, da gravidade, da maternidade, as estrias finas, as veias salientes nas pernas, a pele que se tornara mais fina e delicada. Cada ruga, cada flacidez contava uma história. Mas naquela hora, ela via apenas as imperfeições que a sociedade e a cultura ditavam como falhas. Como ele, um homem mais jovem, com a vitalidade ainda em plena forma, poderia vê-la e não se decepcionar. A vergonha de ser vista nua, despojada de suas roupas e aparentemente de sua dignidade, era quase insuportável. Ela pensou em 1000 desculpas para adiar, para cobrir-se, para desaparecer. A imagem da Madalena invisível, que se escondia sob camadas de pano e de expectativas alheias, parecia a única confortável. Mas Manuel era paciente. Sua voz, grave e suave, a chamava do quarto. Madalena, meu amor, venha. O tom era desprovido de exigência, apenas um convite. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então moveu-se. Ao entrar no quarto, iluminado apenas pela penumbra da lua que espreitava pela janela, encontrou-o sentado na cama, a expressão calma, os olhos cheios de um carinho que ela nunca pensou que voltaria a sentir. Ele não a apressou, apenas a acolheu. Quando Madalena, com um tremor quase imperceptível, deixou a camisola cair ao chão, revelando seu corpo vulnerável à luz bruxuleante, ela esperou um suspiro, um olhar de desapontamento. Mas não veio. Em vez disso, Manuel se aproximou e o que se seguiu foi o mais puro alívio. Ele não viu as imperfeições que ela via. Ele viu a mulher, a vida que a moldara, a beleza intrínseca que os anos não puderam apagar. Com um toque gentil, ele acariciou sua face, secando uma lágrima silenciosa que escorria. Você é linda, Madalena, ele sussurrou. E suas palavras não eram apenas cortesia, mas uma verdade sentida, transmitida por seus olhos que a devoravam com admiração e ternura. Seus dedos traçaram as linhas suaves de seu pescoço, deslizaram pelos ombros, desceram pelos braços. Em cada toque, havia reverência, adoração. Ele a beijou suavemente nos lábios, depois na testa, nos olhos fechados, no pescoço. E pela primeira vez em décadas, Madalena se sentiu desejada, não apesar do tempo, mas com ele. O medo se desfez em uma onda de calor e aceitação. A cada beijo, a cada carícia, uma camada de sua armadura caía. Ele a fez sentir que seu corpo não era um mapa de falhas, mas um testamento de resiliência, de amor, de uma vida plena.
Seus toques eram um idioma que ela mal se lembrava, mas que seu corpo surpreendentemente ansiava. Ele a deitou com delicadeza, e o peso de seu corpo contra o dela era de um conforto que ela jamais experimentara. Não havia pressa, apenas uma dança lenta de descoberta e entrega. Madalena sentiu-se completamente vista, amada em sua totalidade, sem filtros ou pretensões. As lágrimas, que antes eram de vergonha, agora eram de uma profunda gratidão, de um reconhecimento de si mesma que a vida havia roubado e que Manuel, com sua gentileza, estava devolvendo. Naquele abraço, na intimidade daquele momento, ela não era apenas uma mulher, mas a mulher que estava sendo plenamente amada. O melancólico canto das ondas lá fora agora parecia celebrar não o fim, mas o radiante e inesperado começo de sua própria história. O amanhecer que se seguiu àquela noite à beira-mar não trouxe consigo o sol incandescente de um novo dia, mas uma luz suave e prateada, filtrada por nuvens preguiçosas que pintavam o céu com tons de cinza e rosa. Madalena acordou aninhada nos braços de Manuel, o som das ondas ainda embalando-lhe os ouvidos como uma canção de ninar. Não era a euforia avassaladora que se poderia esperar de um novo amor, mas uma quietude profunda, uma sensação de que, finalmente, ela havia chegado a um porto seguro dentro de si mesma. Olhou para o rosto adormecido de Manuel, os traços relaxados, uma leve ruga de preocupação suavizada pelo sono. Ele não era um príncipe encantado, nem um salvador. Era apenas um homem, com suas próprias cicatrizes e sonhos que a via e a amava por quem ela era, sem as lentes distorcidas da expectativa ou do julgamento. E ao lado dele, Madalena se sentia mais real do que jamais se sentira antes. Não havia mais a vergonha de sua pele marcada pelo tempo, nem o medo de sua vulnerabilidade. Havia apenas uma gratidão imensa por ter tido a coragem de quebrar as correntes invisíveis que a prendiam. O alívio da primeira noite, onde a adoração silenciosa de Manuel desfez seus medos mais profundos, deu lugar a uma nova forma de autoconfiança. Ela não se tornou uma mulher diferente, mas a Madalena, que sempre esteve lá, adormecida, finalmente despertou. Ao retornar para casa, a casa que abrigava tantas memórias e agora também tantos fantasmas, ela sentiu a diferença. As críticas de seu filho, os olhares de desaprovação da nora, que antes a perfuravam como agulhas, agora pareciam se chocar contra uma barreira invisível. Ainda doíam, sim, pois eram as palavras daqueles que ela amava, mas não a desestabilizavam. Pedro ligou alguns dias depois. A voz carregada de um tom que oscilava entre a preocupação genuína e a fúria contida. Mãe, os vizinhos estão falando. A senhora está andando por aí com esse homem sem se importar com a nossa imagem. O que a senhora está fazendo da sua vida? Onde está o luto por meu pai? Madalena respirou fundo, lembrando-se das palavras de Beatriz. Eles estão com medo de perder o controle sobre você. E também do seu próprio grito de libertação. Agora é a minha vez. Ela respondeu com uma calma que a surpreendeu. Pedro, meu luto pelo seu pai foi vivido e respeitado por anos. Minha vida continua. Eu não estou fazendo nada de errado. Apenas estou vivendo. Ela podia ouvir o silêncio atordoado do outro lado da linha, antes que Pedro, sem saber o que dizer diante daquela nova e irredutível Madalena, desligasse abruptamente. O julgamento do mundo, da vizinhança que sempre a tivera como um pilar de moralidade, transformou-se em sussurros. Alguns olhares eram de pura fofoca, outros de choque, e alguns, raros, eram de uma admiração silenciosa, de outras mulheres que, talvez, também sonhassem em encontrar a mesma coragem. Madalena sentia o peso desses olhares, a melancolia de não ser compreendida por todos, de ter que pagar o preço da sua felicidade com a perda de parte da sua antiga reputação. Mas a cada dia, a cada sorriso compartilhado com Manuel, a cada carinho trocado, a balança pendia mais para essa alegria. Manuel era seu porto e seu vento. Com ele, Madalena redescobriu a leveza da existência. Eles passavam as manhãs caminhando pela praia, os pés descalços na areia úmida, deixando que o mar lavasse as preocupações e as tristezas. As tardes eram preenchidas com conversas sobre livros, filmes, a vida que tinham vivido e a vida que ainda queriam construir juntos. Ele a incentivava a retomar seus antigos hobbies, como a pintura que ela havia abandonado após o casamento, e a levava a lugares que ela nunca imaginou visitar. Com ele, ela ria de uma forma que há muito tempo não fazia. Um riso descontraído, genuíno, que vinha do fundo de sua alma. Não era uma paixão ardente e desmedida de juventude, mas um amor maduro, enraizado no respeito mútuo, na compreensão e na ternura. Era a celebração de duas almas que se encontraram tarde, mas não tarde demais. Madalena aprendeu que o amor não tinha idade, nem forma pré-determinada. Ele era pela capacidade de ver o outro em sua essência, de cuidar, de desejar a felicidade alheia tanto quanto a própria. Havia, sim, momentos de melancolia. Nas noites em que a casa ficava silenciosa demais e a lembrança dos anos de sacrifício por vezes pesava.
Ela pensava nos sonhos que engavetara, nas ambições que abdicara, na vida que poderia ter sido. Mas agora, essas lembranças não a paralisavam. Em vez de se lamentar pelo que perdeu, ela se concentrava no que havia ganhado. Uma segunda chance, um renascimento tardio, mas profundamente significativo. Ela havia cumprido seu papel, sua jornada de abnegação. E agora estava finalmente trilhando o caminho que era dela. Manuel nunca tentou apagar o passado de Madalena, mas a ajudou a construir um presente vibrante e um futuro cheio de promessas. Ele entendia a complexidade de sua vida, os laços que ainda aprendiam aos filhos, mesmo que estes não compreendessem sua escolha. Ele era sua âncora e sua asa, permitindo-lhe ser quem ela era, sem jamais tentar mudá-la. Madalena aceitou que sua escolha poderia significar um distanciamento de alguns membros da família. Era um preço alto, mas um preço que ela, com o coração partido, mas firme, estava disposta a pagar pela sua própria felicidade e integridade. Ela continuava a enviar mensagens aos filhos, a tentar manter a ponte, mas sem mais se curvar às suas exigências. A esperança persistia em seu peito de que, um dia, eles entenderiam, ou que, se não entendessem, ela ainda assim estaria bem. Pois a mais importante das aprovações, Madalena finalmente compreendeu, não vinha de fora, mas de dentro. A aceitação de si mesma, a permissão para ser feliz, era o maior presente que ela poderia se dar. E enquanto o sol da tarde dourada beijava as janelas de sua sala e a mão de Manuel buscava a sua sobre a mesa, Madalena olhava para o horizonte. O caminho à frente ainda podia ter pedras, mas ela já não o temia. Ela havia escolhido viver e o fizera com a plenitude e a coragem de quem, pela primeira vez, era verdadeiramente dona de si. Os meses que se seguiram transformaram a vida de Madalena de maneiras que ela jamais ousou sonhar. Aquele amor, nascido da coragem e da vulnerabilidade, firmou-se como um carvalho, suas raízes profundas e seus galhos se estendendo para um futuro que parecia cada vez mais promissor. Manuel era a constância que ela nunca soube que precisava. Suas rotinas se entrelaçaram com uma naturalidade que desmentia os anos que eles viveram separados. As manhãs começavam com o cheiro de café e o som suave da voz de Manuel lendo o jornal, ou simplesmente o silêncio confortável de sua presença. Madalena floresceu ao lado dele. A mulher curvada pelo peso das expectativas alheias deu lugar a uma figura mais ereta, cujos olhos agora carregavam um brilho renovado. Ela ria com mais frequência, uma risada que preenchia a casa e a alma. A voz dela, antes hesitante, ganhou firmeza. Pequenas mudanças em seu guarda-roupa, cores mais vibrantes, tecidos mais leves, refletiam a leveza de seu espírito. Ela se permitia vaidades, como um novo corte de cabelo ou um batom mais ousado, não para agradar Manuel, mas para si mesma. Era como se a Madalena adormecida tivesse encontrado o ar fresco para respirar. Uma dessas mudanças, talvez a mais simbólica, foi o reencontro com suas tintas e pincéis. Guardados no sótão por décadas, um baú empoeirado revelou as cores vibrantes e as telas em branco que um dia representaram um sonho de juventude. Ela havia sido uma pintora amadora promissora antes do casamento, mas a vida de esposa e mãe consumiu cada minuto de seu tempo e energia criativa. Manuel, ao descobrir essa parte esquecida de sua história, incentivou-a com uma delicadeza que desarmou qualquer resistência. Ele montou um pequeno ateliê para ela no terraço ensolarado, e as primeiras pinceladas hesitantes logo se transformaram em traços firmes e cheios de vida. Inicialmente, Madalena pintava para si mesma paisagens oníricas e naturezas mortas, vibrantes, que capturavam a beleza simples do mundo ao seu redor. Mas Manuel, com seu olhar apreciativo, insistiu que ela mostrasse seu trabalho. Ela começou a vender algumas peças para amigos próximos, depois para pequenas galerias de arte local. O dinheiro não era o objetivo principal, mas a sensação de ser reconhecida por algo que era puramente dela, que nascia de sua própria alma, era inestimável. A arte se tornou sua voz, sua libertação silenciosa, uma prova tangível de que ela havia se reencontrado. Enquanto a família de Madalena continuava a vê-la com uma mistura de preocupação e desaprovação velada, embora Pedro, de vez em quando, ligasse com uma ponta de curiosidade disfarçada, a família de Manuel a acolheu com uma calorosa aceitação que tocou profundamente seu coração. Sua mãe, Dona Celeste, uma senhora octogenária de olhos sábios e um sorriso que acalmava tempestades, foi a primeira a estender-lhe a mão. Manuel me falou tanto de você, minha querida, disse Dona Celeste no primeiro encontro, em um almoço de domingo na casa dela. O aroma de temperos caseiros enchia o ar, e a cozinha era um epicentro de risadas e conversas animadas. É bom ver meu filho tão feliz. Ele passou por muita coisa, e você trouxe a luz de volta para ele. Seja bem-vinda à nossa família. Suas palavras, ditas com uma sinceridade tocante, dissolveram qualquer resquício de insegurança que Madalena pudesse ter. Dona Celeste via a mulher,
não a idade ou o passado, e sua aceitação era um bálsamo. Os filhos de Manuel, Marina e André, adultos e com suas próprias vidas estabelecidas, seguiram o exemplo da avó. Marina, uma mulher de 30 e poucos anos, com um espírito livre e um olhar penetrante, olhou para Madalena com admiração. Meu pai está radiante, Madalena. E isso é tudo o que importa para nós. É maravilhoso ver o amor de vocês florescer. André, mais reservado, mas igualmente gentil, apertou sua mão com firmeza e um sorriso. Eles a incluíam em seus jantares, pediam sua opinião sobre assuntos diversos e a tratavam não como uma intrusa, mas como uma parte integrante e valorizada da família. Essa aceitação contrastava tão fortemente com a frieza de sua própria família que, por vezes, causava uma pontada de melancolia. Mas essa dor era efêmera, sobreposta pela alegria e pelo carinho que recebia. Ela havia encontrado um novo lar, não apenas na casa de Manuel, mas nos corações de sua família. A esperança que antes era um fio tênue, agora era uma tapeçaria rica e colorida, tecida com os fios da arte, do amor e da aceitação. Madalena estava finalmente vivendo a vida que era dela, e sentia-se mais completa do que jamais fora. O cheiro de bolo de laranja assado e café fresco pairava no ar, uma sinfonia doméstica que há poucos anos teria sido impensável para ela. 4 ou 5 anos haviam se desdobrado suavemente, desde que ela finalmente permitira que a vida a encontrasse. E cada amanhecer parecia um presente, embrulhado em raios de sol que invadiam a cozinha. Não era mais a casa silenciosa, cheia de ecos de uma solidão que se agarrava como um musgo. Agora era um ninho vibrante. A bancada estava coberta com desenhos feitos a giz de cera, um mapa do tesouro imaginário criado pelos netos que corriam pela sala, suas risadas finas se misturando ao burburinho da televisão. A pequena Ana, com seus cachos dourados, tropeçou num ursinho de pelúcia e se lançou nos braços dela, pedindo colo e um pedaço daquele bolo tentador. Abraçando a criança, sentindo o calor pequeno e a batida rápida do coração infantil contra o seu, ela sorriu. Era um sorriso que alcançava os olhos, um sorriso genuíno que tinha demorado uma vida inteira para florescer por completo. Os filhos, agora adultos feitos e seus parceiros, conversavam animadamente na varanda, o som de copos tilintando e vozes alegres preenchendo cada canto do lar. Lembrava-se da primeira vez que sentiu a areia da praia entre os dedos dos pés novamente, após tantos anos de reclusão voluntária. Não era uma praia exótica, mas a singela orla de uma pequena cidade costeira, onde o cheiro de maresia e a brisa salgada pareciam lavar a alma. Ou as tardes passadas na varanda de uma casinha no interior, apenas observando o movimento lento das nuvens e o balançar das árvores, enquanto o silêncio preenchia o espaço de uma forma boa, não mais assustadora. Não eram grandes viagens, nem conquistas monumentais, mas momentos simples, preenchidos pela presença de quem amava e pela redescoberta da beleza nas pequenas coisas. A invisibilidade que a tinha acompanhado por tanto tempo parecia, por fim, dissolvida ao sol. Sentou-se no sofá, Ana aninhada em seu colo, e olhou para a cena diante de si. O tempo havia sido generoso, não em apagar as cicatrizes, mas em transformá-las em linhas de força, em lembretes silenciosos de uma jornada superada. Ela sentia um nó na garganta, mas era um nó de gratidão, não de dor. Percebeu então com uma clareza cristalina que só os anos e a experiência trazem, que o caminho até ali não havia sido obra do acaso. Não, de forma alguma. Não foi sorte, foi escolha, pensou, e a frase ecoou em seu íntimo como uma verdade irrefutável. A escolha de se ver, de se permitir ser vista, de abraçar a vida com todas as suas imperfeições e belezas. A escolha de acreditar que, apesar de tudo, o amor ainda era possível. A melancolia suave de tempos passados ainda flutuava em suas memórias, como a névoa matinal que se dissipa com o sol. Mas a esperança, agora, era um farol aceso, um guia constante. Ela havia encontrado seu lugar, não em um ponto específico do mapa, mas dentro de si mesma, expandindo-o para incluir todos aqueles que a amavam e que ela amava. O mundo não havia mais como uma sombra, e o mais importante, ela mesma havia deixado de se ver assim. Ela era plena, visível, amada. E você? Já se sentiu invisível? Se essa história te deu esperança, se inscreve, compartilha e comenta suas próprias vivências. Nunca é tarde para ser amada.